Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. Vamos a hablar del gigante latinoamericano, de ese gigante que está entre los 10 más. Está entre los 10 territorios más grandes, las 10 mayores poblaciones, estaba y posiblemente vuelva a estar entre las 10 economías más grandes. Vamos a hablar de Brasil. Hay dos gigantes latinoamericanos, Brasil y México, pero Brasil es más que México en territorio, muchísima más población. Tiene una economía más grande que la de México. Vamos a hablar de Brasil con Paulo Abrao. Es profesor de Derecho, director ejecutivo del Washington Brazil Office, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a quien desde ya le agradecemos estar con nosotros, sostener esta conversación sobre este país enorme y que pretende convertirse en uno de los líderes mundiales. Gracias por estar con nosotros. Un gran gusto estar aquí. Brasil, si uno tuviera que mirar Brasil desde lejos, podríamos decir lo siguiente: es el único país de Latinoamérica que habla otro idioma. Y por lo tanto se establece una especie de diferencia importante, la lengua siempre va a ser importante. Y algunos dicen, no, es que yo el portugués lo conozco, lo entiendo. No se entiende. Muchas veces cuando dos brasileños entienden, la verdad es que el resto de los latinoamericanos entendemos poco. Si Brasil está en Latinoamérica, ¿está tan relacionado con Latinoamérica como todos creemos o es un mundo totalmente aparte y un poco autárquico? Bueno, ese es un tema histórico para la cultura brasileña. Nosotros, históricamente, hemos estado mirando hacia el norte, hacia Europa, hacia Estados Unidos. Nuestras élites económicas y también académicas, intelectuales y políticas han estado buscando referencia para la construcción de nuestra institucionalidad democrática a partir de las experiencias de los países del norte. Pero isso empezó a cambiar desde o processo constituinte de 1986,
cuando por primera vez nuestra Constitución incluyó como uno de los objetivos de la República Brasileña la integración regional con Latinoamérica. Y razón por la cual Brasil ha estado trabajando junto a los países de la región en la construcción de un proceso de integración regional sudamericano, y lo que ha hecho con que el país se estabeleceran relaciones estables con Argentina, algo que antes de las democracias actuales, durante las dictaduras, no era algo estable, y esa alianza permitió la construcción del Mercosur, más tarde la construcción de la UNASUR, las iniciativas que especialmente durante el gobierno Lula se ha tomado para que pudiera la economía brasileña integrarse de manera más fuerte junto a los países latinoamericanos, o sea, y toda una política de construcción de cooperación sur-sur que ha orientado la política exterior de Brasil durante este último periodo, los 15 últimos años especialmente, ¿no? Entonces, antes decíamos que el país trabajaba de espaldas para Latinoamérica y para el hemisferio sur, para Sudamérica, pero eso hoy ya no es una realidad tan fuerte. A pesar que durante el gobierno Bolsonaro esta prioridad dejó de ser presente en las políticas públicas concretas del país, tanto en el ámbito interno, en el estímulo a la integración económica, cuanto en el ámbito externo, en su proceso de no participación de los foros centrales multilaterales, a pesar de que también esa era una política más general, un principio más general de su gobierno, ¿no? De enfrentar lo que él llamaba de pensamiento globalista y empezar a implementar una política más nacionalista y también, en su caso, más conservadora. Entonces, es algo que culturalmente, si bien es verdad que culturalmente la integración no ha sido tan intensa, creo que cada vez más, tanto los brasileños cuanto Latinoamérica han estado buscando mirarse unos a los otros y también saber aprovechar de una idea de que, en la medida que todo el mundo empieza a construir grandes alianças, ¿no? en la construcción de espacios supranacionales, como ha sido el proceso de construcción de la Unión Europea, y también la integración de otros mercados, como ha sido la propuesta de NAFTA en Norteamérica. Yo creo que desde ahí criamos una cierta conciencia de que si Sudamérica quiere ser escuchada en el mundo, es necesario que estemos juntos, porque si no estamos juntos, no vamos a tener fuerza para enfrentar los principales desafíos del proceso de la economía global, los principales desafíos mundiales. Yo creo que esa es una conciencia que progresivamente se va se instalando en la región. Yo particularmente creo que es fundamental que instalemos esta conciencia en nuestra región. Y ahora, con el regreso de Lula da Silva a la presidencia del país, me parece que va a haber un nuevo impulso en esa agenda. Tanto es que una de sus primeras medidas fue exactamente invitar a los 12 presidentes de Sudamérica, que no se reunían hace más de 8 años, ¿no? y que tienen profundas diferencias, incluso en sus programas económicos, en sus concepciones políticas también, para una reunión que ocurrió en Brasilia para retomar este proceso de integración regional. Entonces, desde Brasil, esta idea de integrarse regionalmente, a partir de esa integración, trabajar con el restante del mundo, volvió a ser una prioridad de la política exterior del gobierno Lula. Yo entiendo lo que pasa con Brasil. O sea, un ciudadano brasileño, de a pie, cualquiera, que vive en un país de 215 millones de habitantes, que tiene su propia lengua, que tiene un ecosistema social y económico enorme, evidentemente que le debe costar mirar a otros países. Le ha pasado a los norteamericanos históricamente, y por lo tanto tienen ese inconveniente. En algún momento Brasil competía con Argentina, incluso desde el punto de vista de la potencia económica, pero hace ya 30 años que Argentina se desplomó y dejó sola a Brasil, ya no compiten. Entonces debe ser muy difícil convencer a un brasileño, que son primeros en tantas cosas, decirle no tenemos que integrarnos con los chilenos, que son 20 millones, con los peruanos, si nosotros somos tan grandes.
¿Cómo psicológicamente pueden convencerlos? Bueno, eu creio que esse é um processo que depende da construção de políticas públicas que podem acercar culturalmente as nações de nossa região, não? Algumas medidas han sido tomadas durante o próprio processo de construção do Mercosul, que também, em seu momento, houve a participação de estados associados ao Mercosul, como Chile e outros que não estão necessariamente em los países membros originários dessa iniciativa de integração do Cono Sur. E aí se foram tomando medidas como a enseñanza do espanhol em las escolas, ¿no? A construção do estatuto de residência do Mercosul, permitindo que as pessoas tenham trânsito dentro da região, ganhando automaticamente uma autorização de residência temporária por 2 anos, que se pode transformar depois por uma residência permanente, não? As iniciativas que han sido criadas para construir obras transnacionais, obras de infraestrutura transnacionais, que ha sido uma das principais agendas da UNASUR, não? E desde aí salieron alguns grandes projetos de rodovias transnacionais, também de integração de los puertos. Ou seja, é efectivamente um trabalho que depende de uma continuidade de medidas que estén priorizando essa integração regional, não? E de hecho houve uma interrupção desse processo nesse último período e há que retomar estas políticas de integração, ou seja, a partir da integração econômica, da integração cultural, da circulação das pessoas e também do conhecimento, não? Da história e da cultura. Eu creio que progressivamente vamos cada vez mais ter essa mirada latino-americana hacia o mundo. E também há que considerar que, desde o ponto de vista histórico, Brasil se construiu a partir de sua região litorânea, de seu litoral, e o próprio processo de ocupação do interior do Brasil ha sido um processo que também não foi tão intenso em seu início de seu processo de formação histórica e, por lo tanto, a região das fronteiras também permeadas por selvas intensas, não? Ou por outras ordens geográficas que dificultaram também essa integração. Então, eu creio que agora isso já não justifica mais, não? Então, se bem tienes toda a razão, há elementos que dificultam, como a língua e também o hecho de que o brasileiro pode eventualmente, como grande nação, projetar-se a outras grandes nações do mundo, mas a verdade é que sinceramente, eu creio que o país hoje tem como uma meta, um desafio, um objetivo como nação de estar integrando-se no universo sul, integrando-se regionalmente, sem prejuízo, obviamente, de estar ao lado das grandes economias também, buscando ocupar um protagonismo global que é constitutivo dessa realidade de grandeza que já has comentado. Gustaría hablar de la política. Lula da Silva, un obrero que se transformó en presidente, pero después llegó Dilma Rousseff, que era totalmente distinta, ideológicamente a lo mejor no, pero era distinta, una exguerrillera. Y estuvo Jair Bolsonaro, un ex militar de no muy alta graduación en la escala militar, que fue parlamentario pero que no tuvo un gran desempeño parlamentario, no tenía muchos proyectos de ley, era una persona más bien desconocida y que se transforma en presidente. Para la sorpresa de muchos que estamos afuera, el gobierno de Bolsonaro, que tuvo muchísimas dificultades en todo sentido, sacó una enorme, pese a que perdió con Lula, sacó una enorme votación. Desde el punto de vista de su desempeño, la votación fue muy grande. ¿Es Brasil hoy día un país dividido políticamente? Bueno, eleitoralmente, se tomamos os resultados da última eleição, realmente foi uma eleição em la qual a diferença entre os dois principais candidatos foi muito pequena
e em um primeiro momento a fotografia poderia dizer-nos, bueno, o país é um país hoje dividido e polarizado. Mas a verdade também é que há que matizar um pouco esta leitura, porque o Brasil é um país bastante complexo, não? O Bolsonaro supo aproveitar-se da ola de los movimentos indignados que haviam começado em Espanha e em outros países do mundo, a partir em Inglaterra com o Brexit, em Estados Unidos com a eleição de Trump, supo aproveitar essa ola e a partir das crises políticas institucionais que se vivia ao final do governo Dilma, com todo um desgaste de 12 anos da esquerda no poder, supo canalizar esse sentimento de indignação como um personagem que discursava contra o sistema político, apesar de ser um político tradicional, pero que logrou construir um marketing ao seu redor de que ia a modificar esse sistema que não estava beneficiando a população. E hecho uma aliança que foi uma aliança bastante particular, porque seu discurso político é um discurso conservador nacionalista, pero se ha aliado com o setor financeiro, com os setores mais liberais da economia brasileira, para implementar um projeto de liberalização integral de sua economia. Então, essa aliança entre o setor financeiro e esse setor conservador permitiu dar-lhe uma hegemonia eleitoral dentro do país, pero foi uma vitória em eleições de 2018 que foram eleições totalmente atípicas, porque o principal candidato da oposição, o principal líder político da oposição, que era o presidente Lula, foi detenido poucos meses antes da eleição e foi impedido de participar das eleições. Não? Então, essa foi uma eleição totalmente atípica. Ele não tinha um outro adversário com tanta popularidade para concorrer contra ele, e então implementou seu governo. E efetivamente, durante esses 4 anos, não, ha tenido toda a máquina do Estado a seu lado, ha tenido todo um apoio desse setor econômico que tem interesse de manter essa linha neoliberal da economia do país e bueno, com essa máquina nas mãos, com todo um discurso conservador, com todo o estigma de corrupção que ha sido criado ao redor da esquerda brasileira e, además, com esta ola internacional de movimento de indignação, recebeu um nível de votação muito alto, não? E, efetivamente, foi necessário que toda a oposição brasileira se uniera para ganhar. Ou seja, não apenas a oposição de partido, foi uma aliança, a aliança de Lula foi um frente amplo que reuniu desde a extrema esquerda, passando por os partidos de esquerda, a centro-esquerda, o centro e alguns partidos de centro-direita democrática, que estava aí avaliando que o governo Bolsonaro caminhava para uma perspectiva autoritária de poder, e junto com a Igreja Católica, com os principais meios do país, o setor industrial, os movimentos sociais, ou seja, foi necessário uma grande unidade democrática para derrotar o projeto autoritário que Bolsonaro começava a implementar no país. Então, é uma força muito relevante. O bolsonarismo hoje é uma expressão que para representar esse campo político conservador. Mas eu creio que ao regressar a essa normalidade, um ambiente de normalidade institucional, porque durante o governo Bolsonaro houve muitas tensões entre os poderes, houve também uma situação de crise político-institucional muito grave, a pandemia, etc. Para regressar a um ambiente de normalidade institucional, onde todos os atores políticos podem participar plenamente do processo democrático, em minha avaliação, a tendência é que o país volverá a ser o que sempre foi, ou seja, um país dividido em 3 terços, de um terço de sociedade conservadora, um terço de sociedade progressista e aquele terço de indecisos que às vezes vai para um lado e vai para o outro, que permitiu, desde a retomada da democracia, uma alternância do poder entre distintas forças políticas do país. Então, vocês vão ver como isso vai caminhar-se. Bolsonaro tem um grande desafio agora e nos próximos anos, porque terá que responder a uma série de cargos judiciais que se estão implementando em sua contra devido a irregularidades de seu governo e outros hechos mais recentes de alguns escândalos
que han sido publicados na prensa e a ver se ele vai saber e vai lograr também superar estes obstáculos judiciais, como Lula da Silva ha logrado, e manter-se como liderazgo, não, desse processo. Se Bolsonaro eventualmente deixa de ser essa referência desse terço conservador, que ha logrado capitanear incluso parte do terço de indecisos, né? Bueno, o bolsonarismo em si mesmo continuará sendo muito forte. Pero se Bolsonaro deixa de ser, se a construção de toda sua imagem junto a esse eleitorado seja muito afetado por estas ações judiciais e criminais que agora ele terá que responder nos próximos anos, esse setor conservador deverá diminuir-se. E se tomamos em conta o que ha sido a experiência de los dois primeiros governos de Lula da Silva, é governo que tem muita capacidade de construir alianças por el estilo de Lula de ser homem muito conciliador por suas tradições sindicais e pode ser que êxito de seu governo diminua significativamente essas expressões mais extremistas de direita do país. Então, a ver como vêm as coisas, eu creio que os fatores, as variáveis principais são o êxito do governo Lula, como vai resultar as ações criminais que Bolsonaro terá que responder nos próximos anos e, obviamente, também o contexto global, internacional da economia, que, no âmbito internacional, muitas vezes afeta as realidades nacionais e locais e, consequentemente, o humor de los ciudadanos y de los electores. Vamos a hacer un pequeño alto. Voy a dejar la pregunta planteada antes de ir a la pausa. ¿Cuánto influye en que existe un Bolsonaro o puede existir otro outsider la corrupción? La corrupción en la política. Se acusó a Lula de corrupción, ahora se acusa a Bolsonaro de corrupción, pero se ha acusado a muchísimos parlamentarios de corrupción, a gobernadores. Brasil es un país federal. Hay mucha corrupción en la política. ¿Y esta corrupción es la que abre el espacio para que surjan estos outsiders? Volvemos en un instante. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. Conversamos con Paulo Bravo, profesor de Derecho, director ejecutivo del Washington Brasil Office, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la pregunta quedó planteada: ¿cuánta corrupción hay en la política en Brasil? A Lula se le acusó de corrupción, a Bolsonaro hoy se le acusa de corrupción, se acusa que el juez Sergio Moro actuó en forma indebida en contra de Lula para obtener después a lo mejor una carrera profesional, y eso también podría ser en cierta manera un acto de corrupción. ¿Cuánta corrupción hay en la política brasileña? La corrupción en Brasil es sistémica, ¿no? Nosotros vivimos 21 años de dictadura, en la cual, en un ambiente de ausencia de democracia, transparencia, acceso a la información no eran reglas, y hemos estado con un gran desafío histórico de construir uma institucionalidade democrática que
y una cultura democrática de exigencia de parte de los actores políticos de rendición de cuentas, de accountability, de transparencia, de acceso a información y de debida investigación en relación a actos de desvío de recursos, o sea, de implementación de capacidades estatales, de identificar estas situaciones y responder com todos os mecanismos que estão a seu alcance para não apenas evitar, mas também sancionar aquelas pessoas responsáveis por isso. Essa cultura de enfrentamento à corrupção em Brasília já se implementou na primeira experiência de um governo eleito democraticamente, que foi o ex-presidente Fernando Collor, quando sofreu um impeachment. Então, isso já generou trauma no país. Passada a ditadura, o primeiro presidente eleito democraticamente já sofreu um impeachment por temas de corrupção. Então, esse tema sempre ha estado na agenda mais prioritária das discussões políticas, é verdade. A sua vez, o mais paradoxal de tudo isso é que desde o governo Cardoso se foi construindo dentro da institucionalidade do Estado brasileiro mecanismos e fortalezas de enfrentamento à corrupção sistêmica e estrutural, não? E considerando que não se trata única e exclusivamente de hechos vinculados a pessoas, mas sim a um modelo de funcionamento do Estado que é permissivo, que permite estes desvios de recursos, que facilita as práticas ilícitas quando um ator político quer implementar corrupção. E durante o governo Lula se ha criado as principais leis de enfrentamento à corrupção, as principais institucionalidades, uma controladoria da União, um ministério, uma carreira pública de fiscais anticorrupção. As medidas mais estruturantes do Sistema Nacional de Combate à Corrupção em Brasil foram implementadas no governo Lula, e ele foi quem sofreu as primeiras consequências desse fortalecimento das capacidades do Estado de enfrentamento à corrupção. Bueno, hoje já se demonstrou que o processo que ele particularmente sofreu foi um processo lleno de ilegalidades, não foi um juízo imparcial, e bueno, já foi anulado por ausência de provas por a Corte Suprema do país. Mas esse tema sigue aí na agenda, e me parece que talvez o tema central não é em que medida um outsider se aproveita do tema da corrupção para promover-se, pero a instrumentalização que se hace do discurso contra a corrupção, quando essa instrumentalização incorpora em los argumentos políticos uma criminalização da política, não? Haciendo transmitir a las pessoas de que a política é algo malo, que necessariamente a política é corrupta, que a política é um espaço de benefícios individuais, de privilégios. E quando nós desistimos da política, as alternativas à política são exatamente o caminho livre para o autoritarismo, para personalismos. Então, foi mais ou menos o fenômeno que hemos vivido em Brasil, e creio que se há alguma lição aprendida de lo que ha vivido o Brasil nesse período, é que o enfrentamento à corrupção não deve ser sinônimo de criminalização da política, não? Então, há que saber distinguir quando estamos frente a uma situação de problemas estruturais e sistêmicos, que a resposta para enfrentá-los é fortalecimento institucional, ou quando estamos frente a hechos de corrupção, de benefícios personais de determinados agentes públicos, que podem ser políticos, podem ser administradores públicos e podem ser atores da vida privada, do setor privado, quando deixa de pagar seus impostos, etc., e dentro do setor social também. Então, se há alguma lição aprendida desse último período de Brasil em matéria de corrupção, é que nós hemos logrado detalhar, sofisticar um pouco mais a análise sobre o aspecto da corrupção e cuidar um pouco mais para que esses discursos não sejam instrumentalizados para desprestigiar junto à população a própria política, incrementando aún mais um sentimento de insatisfação social que permite o aparecimento de líderes com discursos heróicos que, na verdade, sabemos todos que não vão resolver nada. Algunos desde fuera de Brasil se hicieron eco del discurso o el argumento, depende de quién sea,
porque el Partido de los Trabajadores es un partido que había caído en la corrupción. No necesariamente Lula, pero sí el partido en cuanto a su financiamiento. Y que había una especie de relación entre el Partido de los Trabajadores y algunas empresas, o algunos líderes políticos y empresas. ¿Por qué? Porque en América Latina fue muy fuerte el caso de Brecht, el caso de la constructora, que yo creo que es uno de los primeros casos en Latinoamérica de una corrupción transnacional, donde diversos gobiernos recibieron, y principales dirigentes, incluso presidentes, recibieron dineros indebidos para otorgar concesiones de construcción a la empresa Odebrecht, también a OAS, y se dice que estas empresas estaban íntimamente ligadas con la política brasileña porque si no, no podrían haber hecho esto. Eso afectó profundamente a Brasil porque son empresas brasileñas. Entonces, ¿esto se solucionó? ¿Existe alguna garantía de que no va a volver a ocurrir en Brasil, donde se produjo la raíz de todo esto? O origen de todo esse processo está exatamente no modelo de financiamento eleitoral. As empresas pagam as campanhas eleitorais dos políticos e, em consequência, quando eles ganham, devem favores a essas empresas ou facilitam seus trânsitos dentro da estrutura da administração pública para as grandes licitações e etc. Não? Então, o vínculo do Partido dos Trabalhadores nesse processo empieza a ocorrer quando, por primeira vez, começam a assumir posições de poder e quando assume o poder central. Então, essa prática de empresas privadas financiarem campanhas eleitorais e, a sua vez, o governante que ha ganado beneficiam de alguma maneira as contratações públicas dessas empresas durante seu governo, já venia desde o início da redemocratização. Antes da ditadura não temos informação de nada, não, pero também já ocorria, pero em ambiente democrático já venia desde sempre e era parte do modelo de financiamento democrático do país. E o governo Fernando Henrique Cardoso sofreu as mesmas acusações, se identificou os mesmos hechos, pero era um governo que tinha pouco mais de blindagem de los meios, nesse sentido. Mas quando chega o governo Lula, e esse é o grande problema, quando o PT chega ao poder, o PT é um partido que surgiu e cresceu exatamente denunciando esses hechos de corrupção contra o governo Cardoso e os anteriores. Então havia toda uma expectativa de que não ia reproduzir essa mesma prática, e a verdade é que quando chega ao governo, eu creio que parte da decepção que se ha criado dentro da sociedade ha sido identificar que essa fórmula de corrupção que se vincula intimamente com o processo de financiamento eleitoral se reproduziu, continuou, mas se expandiu. Se expandiu porque o país cresceu, passou a ser esta economia mundial, o PIB se elevou, enfim, o Brasil tuvo dentro do governo Lula grande crescimento econômico, grande protagonismo internacional. E bueno, isso se reproduziu também proporcionalmente a esse crescimento econômico, não? Então, se podemos dizer se há garantias de não repetição em relação a esses erros, eu creio que algumas medidas estruturais han sido tomadas para evitar a repetição dessas mesmas práticas, né? Como, por exemplo, se aprovou em Brasil uma nova lei eleitoral limitando o financiamento de campanhas eleitorais de parte de pessoas jurídicas e de empresas, permitindo que agora as donações só podem ocorrer desde pessoas jurídicas, ou seja, de alguma maneira aí já começa a enfrentar desde a raiz o problema, a causa central desta lógica de favores políticos que se genera quando as empresas são as principais financiadoras de los políticos, não? Então, esse esquema de favores que nem sempre perpassa uma lógica de idoneidade. Então, essas são algumas medidas, mas também houve fortalecimento se criou uma estratégia nacional de combate à corrupção e ao lavado de ativos, houve grande implementação de laboratórios de tecnologia de identificação de fluxos de recursos em contas bancárias, sistemas de identificação, novas normas que permitiram o uso de delação premiada,
también una nueva ley de organizaciones criminales que tipifican también los crímenes electorales como organizaciones criminales y por lo tanto las leyes penales son más intensas. Pero mi apuesta personal es que, de cierta manera, también la propia izquierda brasileña vivió esa primera experiencia de llegar a un gobierno, cometió esos errores y creo que tiene conciencia de que ahora en el gobierno Lula 3 estos errores no pueden repetirse. Yo creo que también es un proceso de aprendizaje y me parece que uno de los grandes errores fue exportar essa tecnologia para outros países e que de alguma maneira isso foi facilitado exatamente porque se impulsionava o processo de integração regional e isso criou essa crise que afetou toda a nossa região de maneira tão intensa. Não é que recuperar essa década perdida, aproveitando-se das lições aprendidas, tentando evitar esses mesmos erros, pero me parece que fundamentalmente lo que devemos discutir de maneira séria como são os nossos sistemas eleitorais, são os modelos de financiamento de nossos sistemas eleitorais. Perfeccioná-los para generar garantias e algumas seguridades para impedir que desde aí se generem processos de deudas políticas junto a determinados setores empresariais. En estos momentos, países muy relevantes de América Latina están gobernados por presidentes de izquierda. México, Manuel López Obrador, Colombia, Gustavo Petro, bueno, Lula en Brasil, obviamente, Argentina, Alberto Fernández, Bolivia, Luis Arce, Chile, Gabriel Boric, Venezuela, Nicolás Maduro, Nicaragua, Daniel Ortega, Cuba, Miguel Díaz-Canel, pero son izquierdas distintas. No se pueden colocar todas en el mismo, bajo la misma clasificación. Pero llamó la atención que en algún momento el presidente Lula haya dicho que el problema de Nicolás Maduro, cuyo régimen hay informes de atentado a los derechos humanos de Naciones Unidas, haya dicho que el problema es solo de relato, solo de cómo se cuenta la historia, solo de cómo se convence a los demás. ¿Por qué se cayó en eso por parte del presidente Lula y que originó además en algunos momentos algunas diferencias, por ejemplo con Gabriel Boric, y los dos son de izquierda, pero ¿qué le pasa a Lula con respecto a eso? Eu penso também que nós temos uma esquerda democrática e uma esquerda não democrática na região, não? E muitas vezes penso que sequer podemos classificar como esquerda ditaduras. Ditaduras são ditaduras, não? Então, em Nicarágua temos uma ditadura muito clara e outros países da região. Então, é um caso especial. Pero, assim mesmo, há um pensamento de esquerda autoritária que crê que, quando chega ao poder, pode imponer seu projeto e perpetuar-se dentro desse projeto em nome de uma revolução utópica ou qualquer coisa dessa natureza, não? E Lula, não há dúvidas de que é um demócrata, que sua história de vida é uma história de vida de um grande demócrata e seu governo, seu primeiro governo, seu segundo governo e o governo de Dilma han demonstrado muito claramente todos esses aspectos. Nunca ha tomado nenhuma decisão para afetar as normas democráticas em seu favor. Quando ele terminou seu segundo governo, terminou com mais de 85% de aprovação. E ali foi chamado a postular uma terceira reeleição, e as leis brasileiras não permitiam. Ele tinha a maioria no Congresso para eventualmente fazer um câmbio constitucional e rechaçou a possibilidade porque disse que isso seria exatamente contrário a seus princípios democráticos e ele crê na necessidade de alternância do poder. Pero assim mesmo Lula é um personagem da política da esquerda que tem como referência as lutas históricas dos anos 70 e dos anos 80. Ele se ha forjado na luta sindical dos anos 70 e é um tempo de nossa história, no contexto de Guerra Fria, onde há muita romantização de algumas revoluções, não? Então, Lula tem como um paradigma histórico que pensa que todavia o sandinismo todavia é uma referência, que efetivamente o que há em Nicarágua é uma resultante do processo revolucionário sandinista, o que passa hoje no governo Maduro é o mesmo do início do governo Chávez, que se ha transformado ao longo do tempo e estuvo desde 2000
desde 2014, quase 10 anos, fora do governo, alguns deles dentro da prisão, e penso que não necessariamente ha acompanhado a evolução autoritária destes governos. Agora, esse é um aspecto. O segundo aspecto é que também Lula, quando chega ao poder, ele tem um pensamento muito pragmático. Ele entende que ele tem uma visão muito crítica de que para enfrentar estes regímenes autoritários, a única lógica é a implementação de sanções, ou seja, uma política de confrontação. E como já comentei antes, Lula é um conciliador. Ele sempre resolveu todos os problemas a partir do diálogo. Então, é uma outra estratégia. Ele crê que não há que aislar estes governos, e sim há que manter puentes para que, a partir dessas puentes, se instalem espaços de diálogo, porque ele crê que apenas dentro desses ambientes de diálogo se pode generar cambios hacia transições democráticas dentro desses países. É sua visão histórica, e creio que, de certa maneira, também há que considerar que essa estratégia que ha sido implementada nesses últimos anos de aislamento de Venezuela, de aislamento de Nicarágua e fortalecimento das sanções internacionais não há resultado em transformações, ao contrário, há resultado em recrudescimento desses regímenes autoritários, aislamento, incluso empurrando-lhes a não mais mirar para dentro de nossa região e sim a construir alianças extra-hemisféricas, não? Com Rússia, outros países autoritários do Oriente Médio, etc. Então, eu creio que abre uma nova agenda e Lula quer explorar essas possibilidades a partir de uma outra maneira, alguma outra alternativa, porque entende que essa fórmula anterior não ha funcionado. Não? Então, quando ele ha pronunciado essa avaliação em respeito a Venezuela, em seguida, depois, ponderou um pouco sobre suas declarações, mas eu creio que aí o que ele estava querendo efectivamente dizer é que há que oportunizar, escuchar a visão desses governos, porque um diálogo pressupõe necessariamente escuchar uns aos outros, não? Porque sem isso não há ambiente para alcançar algum ponto comum. Pero a verdade é que também não podemos em nenhuma medida cair em um pensamento utópico de que ou romântico, não? De que nesse diálogo com governos autoritários eles se pode negociar direitos que são princípios, não? O direito à verdade, o direito à justiça, o direito à reparação das vítimas que han sofrido as violações dos direitos humanos destes regímenes autoritários. Então, a ver como vêm os próximos passos, pero foi muito interessante que, apesar de tudo isso, ele ha logrado, governos que não mantinham mais relações nem com Nicarágua, nem com Cuba, nem com Venezuela, da região, incluso governos da esquerda, Lula ha logrado reuni-los, todos eles, sentados juntos em Brasília, nessa primeira reunião de reconstrução da integração regional. Então, já há alguma novidade, que não apenas o próprio governo Lula tem essa disposição de diálogo, como os demais governos, de alguma maneira, também já estão aderindo a uma possibilidade de assumir alguma outra estratégia, que, quizá, desde aí, se pode contaminar positivamente as transformações necessárias para que essas ditaduras não tenham mais força, podem, obviamente, transitar hacia regímenes democráticos. Vamos a hacer un pequeño alto. Dejo la pregunta planteada. Brasil con el BRICS está intentando jugar un juego, entrar al juego mundial, pero ya de liderazgo, alejándose no de América Latina, porque en América Latina los otros países son pequeños, pero ya entrar en las grandes ligas y por lo tanto tener una influencia decisiva a nivel mundial. Vamos a hacer un alto y volvemos en un instante. Garantía de confianza. Ella le pone magia
le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Paulo, antes de ir a la pausa, yo hacía la pregunta por el BRICS y la posición de Brasil y quiero dar algunas cifras para fundar mi pregunta. Los 5 países del BRICS, que son Brasil, India, Rusia, China y Sudáfrica, representan el 25% del PIB mundial, están casi igual al G7, los países más industrializados del mundo que tienen el 27%. Concentran el 16% del comercio global. Tienen el 42% de la población mundial, 42%, una tercera parte del territorio del planeta, alrededor del 20% de la inversión mundial. Ahora, China representa el 71% del PIB de los BRICS, por lo tanto China es la locomotora, pero esos 5 países tienen un peso gigantesco. Pero si se le suman algunos países que podrían entrar, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, controlan el 53,1% de las reservas probadas de petróleo, el 53, y tantos por ciento de las reservas probadas de gas natural. El grupo con Argentina, si es que se suma, tiene el 32,1% de las reservas de litio. En fin, podríamos dar una enorme cantidad de cifras para indicar el peso enorme que en estos instantes están constituyendo estos 5 países del BRICS, más algunos otros si se integran. Brasil está jugando en las primeras ligas. ¿Eso significa necesariamente que se empieza a alejar de Estados Unidos? No. La nueva política externa de presidente Lula, obviamente, tiene todo el capital diplomático y político que ha sido acumulado en sus 2 presidencias anteriores, ¿no? Cuando Brasil jugó un rol muy importante en el ámbito internacional, él priorizó la actuación internacional de sus propias presidencias, llevó para el país grandes eventos como las Olimpiadas, los Juegos, el Mundial de Fútbol, grandes eventos, como fue las reuniones ambientales, que fue Rio +20 y otras, y bueno, en su momento también la iniciativa de crear el G77 para profundizar el proceso de cooperación Sul-Sur, né, el impulso que ha dado para la creación de la UNASUR, o sea, todo ese capital diplomático continúa. Entre ellos, la oportunidad que surgió de ese diálogo entre los llamados países del BRICS, ¿no? Que fueron clasificados a priori académicamente, que generó un interés de diálogo entre ellos y crearon ese espacio no es un espacio de integración, pero un espacio mucho más de articulación para no permitir un nuevo mundo bipolar, ¿no? Y ahora, durante el gobierno Lula 3, su obstinación es evitar que el mundo de nuevo pueda dividirse entre una polarización esa vez entre Estados Unidos y China. O sea, el eje central de la política exterior de Lula 3 es trabajar en favor de mantener una visión multilateral de las relaciones exteriores, ¿no? Entonces, Brasil va a trabajar para evitar esta nueva polarización, dividir el mundo en 2, porque cree que eso no es favorable a los países en desarrollo, no es favorable a propio Brasil, no es favorable a nuestra región, y va exactamente contrario a sus proyectos geopolíticos de que el propio país puede asumir un cierto protagonismo, como por ejemplo ser electo al Consejo Permanente de las Naciones Unidas. Entonces, creo que todos esos movimientos tienen que ver un poco con esa visión de trabajar para un mundo multilateral, evitar una nueva polarización global, y estas nuevas iniciativas junto con el BRICS
se involucram no marco desta visão. Então, a posição do país vai seguir trabalhando com os Estados Unidos como parceiro estratégico, mas também vai seguir trabalhando com China e vai seguir trabalhando com outros países. O Brasil não quer posicionar-se em favor de uma ou outra visão, apenas de um ou outro eixo geopolítico global, e quer seguir trabalhando por uma ideia de um mundo multilateral. Então, toda essa tarefa passa também, e essa é uma primeira linha da política exterior. A segunda é buscar um protagonismo do sul global. E esse protagonismo não deve implementar-se exclusivamente por acordos políticos ou reuniões entre países do eixo do sul, dos países em desenvolvimento ou de Sudamérica, mas também com cambios a esta ordem global, que incluso passa, por exemplo, por deixar de ter o dólar como referência de todas as transações financeiras internacionais. Não? Aí mesmo, por primeira vez, Brasil e China han hecho uma transação comercial em las moedas de los dois países, sem utilizar o dólar como referência. E isso porque o país também tem uma visão crítica de que não é possível que manter apenas o dólar como referência global, utilizar esse dólar incluso para pressionar os estados da região, ou promover sanções econômicas, ou bloquear bens de um ou outro país. Então, a posição diplomática brasileira é contrária a esse tipo de mecanismos, esse tipo de ferramentas de disputas geopolíticas globais. Então, eu creio que passa muito mais por aí. E a relação de Brasil com os Estados Unidos, nesse momento, é uma relação excelente, se poderia dizer. Por mais que haja diferença, por mais que Brasil ha estado com China, construindo os BRICS, por mais que Brasil ha estado criticando a posição dos Estados Unidos e Europa em relação à guerra da Ucrânia, a maneira por a qual estão manejando, e por mais que Brasil ha estado trabalhando por uma nova integração regional e por uma concertação dos países do Sul, isso não significa que está se opondo necessariamente ao liderazgo dos Estados Unidos, se opondo ao liderazgo da China, simplesmente dizendo ao mundo que quer seguir relacionando com todos e que crê que é legítimo que também nós outros países do Sul global nos organizemos e busquemos nosso espaço protagônico próprio, sem necessariamente depender de direcionamentos, orientações que provêm que provém destes países, não? Então, é uma visão realmente que de certa maneira espera incidir o país no contexto global como um país que pode incluso às vezes servir como mediador de crises internacionais. Razão por a qual a primeira reação de Lula frente ao conflito Rússia-Ucrânia foi de oferecer o país a ele mesmo como um mediador da crise, não? Coisa que foi rechazada e etc. não ha funcionado, mas de toda maneira isso expressa muito, é muito sintomático de que tipo de rol e de liderazgo que ele quer cumprir em escala global. Una cosa es ser mediador, otra cosa es tener una posición equidistante y otra cosa es no condenar la invasión de un país a otro. Lula recibió muchísimas críticas en Europa. No solamente en Estados Unidos, en Europa, en gobiernos de izquierda de Europa por esta posición, de no ser claro ante la integridad de un país. ¿Es que esto no afecta a la política brasileña, la política exterior? Afectou su início. Essa foi uma declaração na qual se ajustou, não? Ao ponto de que o Ministério de Relações Exteriores, em seguida, publicou então um comunicado condenando explicitamente que é inaceitável a invasão à integridade territorial de outro país e que isso afetava as normas internacionais. Então, efetivamente, essas coisas são muito interessantes porque também o próprio governo vai demonstrando que tem que assumir um pouco mais de prudência, ou seja, essa ambição de assumir um liderazgo regional, global, de integrar, né, com o restante do mundo, tem que levar em conta outras perspectivas e não pode necessariamente assumir uma posição de neutralidade quando estamos frente a violações muito claras das normas internacionais.
Paulo, muchísimas gracias por este contacto, gracias por esta visión de Brasil, que para muchos, pese a que estamos en Latinoamérica, es una especie de misterio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ustedes, muchas gracias por seguirnos. Gracias a Paulo Abrao, profesor de Derecho, director ejecutivo del Washington Brasil Office. Gracias por seguirnos. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.